Ela se ajoelhou na calçada quente, oferecendo o último prato de comida para um homem senegalês que estava desmaiando de fome. O gerente gritou: "Você está demitida na frente de todos." Mas ele não sabia que acabava de humilhar alguém que guardava o segredo mais surpreendente de suas vidas. O sol batia impiedoso na calçada do restaurante Bela Vista, quando Helena limpou o suor da testa pela 100ª vez naquela manhã. O movimento estava intenso, com mesas lotadas, e ela corria de um lado para outro com aquela energia que só quem precisa muito do emprego consegue manter. Não era fácil sustentar um filho sozinha, mas Helena nunca reclamava. Cada gorjeta, cada sorriso forçado para cliente mal-humorado, cada hora extra valia a pena quando pensava no pequeno Gabriel esperando ela chegar em casa. Mesa 4 está reclamando da demora, Marcelo gritou da porta da cozinha, como sempre, fazendo questão de que todos ouvissem sua insatisfação. O gerente do Bela Vista tinha essa mania de transformar qualquer situação em drama, especialmente quando podia mostrar a autoridade na frente dos funcionários. Helena apenas acenou, pegou os pratos quentes e saiu praticamente correndo. O calor estava brutal, aquele tipo de calor que gruda roupa no corpo e faz qualquer movimento parecer um sacrifício. Helena serviu a mesa 4 com seu sorriso profissional, mesmo sentindo as gotas de suor escorrendo pelas costas. Quando voltou para buscar mais pedidos, algo na calçada chamou sua atenção. Um homem senegalês estava sentado encostado na parede do prédio ao lado, completamente imóvel. Pele escura, cabelos crespos e desgrenhados, barba por fazer, roupas que já haviam conhecido dias melhores. Pelos traços e pela forma como estava vestido, era claramente um imigrante africano. Mas o que mais a assustou foi a posição dele, com a cabeça pendendo para o lado, olhos semifechados, e respiração fraca. Helena parou e observou por alguns segundos. O homem parecia estar desmaiando. "Helena, onde estão as bebidas da mesa 2? Marcelo berrou do balcão. Ela correu para dentro, pegou as bebidas, mas seus olhos continuavam voltando para a janela. O homem não havia se mexido nem um centímetro. No meio daquele movimento todo do restaurante, com pessoas passando para lá e para cá na calçada, ninguém parecia notar que alguém estava precisando de ajuda. Quando serviu as bebidas, Helena não conseguiu mais ignorar a situação. Aproximou-se da janela e viu que o homem estava ainda pior. Parecia estar perdendo a consciência completamente. "Senhor, senhor, está tudo bem?" ela disse suavemente, tocando o ombro dele. Mamadou abriu os olhos devagar, confuso, como se estivesse voltando de um lugar muito distante. Olhou para Helena sem entender direito o que estava acontecendo. "Tome. Beba isso." Helena ofereceu o copo de água gelada. "Devagar, senhor. O sol está muito forte hoje." Mamadou pegou o copo com as mãos tremendo e bebeu a água como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Helena percebeu que ele estava realmente desidratado, provavelmente há horas ali no sol. "Obrigado", ele murmurou com a voz fraca e sotaque estrangeiro. "Quando foi a última vez que comeu?" Helena perguntou, já estendendo o prato de comida. Mamadou olhou para o prato, depois para ela, e Helena viu lágrimas se formando nos olhos dele. Eu não posso aceitar. É seu almoço. Eu posso comer depois. O senhor precisa mais que eu agora." Foi nesse momento que Helena ouviu os passos pesados atrás dela. Virou-se e viu Marcelo parado ali com uma expressão de fúria no rosto que ela nunca havia visto antes. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou com a voz controlada. Mas Helena conhecia aquele tom. Era o tom que vinha antes da tempestade. "Marcelo, eu só estava ajudando este senhor que estava passando mal." "Ajudando?" Marcelo repetiu, e sua voz foi subindo de tom. "Ajudando com o quê?" "Comida do restaurante." Outros clientes da calçada começaram a olhar. Helena sentiu o rosto esquentar, mas não de calor. "Marcelo, por favor, foi apenas roubo." Ele explodiu. "Você pegou comida que não é sua e deu para um estranho na rua. Era minha refeição."
Eu ia. Refeição que você come aqui dentro com ingredientes do restaurante no horário do restaurante? Marcelo estava gritando agora e várias pessoas pararam para ver a discussão. Isso é roubo, Helena, roubo descarado. Mamadou tentou se levantar. Por favor, senhor, a culpa não é dela. Eu que aceitei. Você fica quieto aí. Marcelo apontou para Mamadou com desprezo. Já não basta ocupar a calçada do meu estabelecimento. Ainda corrompe minha funcionária. Helena sentiu as lágrimas chegando. Marcelo, por favor, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você tem mais preocupação com qualquer africano preguiçoso da rua do que com o trabalho, que você rouba comida para impressionar gente assim só quer se aproveitar de trouxas como você. E eu não vou permitir que minha funcionária seja trouxa no meu estabelecimento. Os clientes estavam completamente parados agora, alguns gravando com o celular. Helena percebeu que a situação havia saído completamente de controle. Marcelo, eu só queria ajudar. Ajudar? Você quer ajudar? Então me ajuda saindo daqui. Ele gritou, tirando um envelope do bolso. Estas são suas gorjetas da semana. Pegue e vá embora. Como assim? Helena sentiu o chão sumindo debaixo dos pés. Você está demitida. Marcelo berrou tão alto que até os carros da rua pareceram diminuir a velocidade. Demitida por roubo, por desobediência, por fazer escândalo na porta do meu restaurante. Helena ficou paralisada. 6 anos trabalhando ali, 6 anos acordando cedo, aguentando cliente difícil, fazendo hora extra sempre que precisava. Tudo por causa de um prato de comida e um copo de água. Marcelo, eu tenho um filho para sustentar, ela conseguiu sussurrar. Deveria ter pensado nisso antes de virar a Madre Teresa de Calcutá, ele respondeu, arrancando o avental dela. Agora sai da minha vista antes que eu chame a segurança. Mamadou se levantou devagar, ainda fraco, mas com uma expressão que Helena não conseguiu decifrar. Ele olhou para Marcelo por um longo momento, depois para Helena. Sinto muito, ele disse para ela com sotaque africano marcante. Você não merecia passar por isso. Marcelo riu com sarcasmo. Olha só, o africano consolando a ex-funcionária. Que cena tocante. Foi então que Mamadou fez algo inesperado, aproximou-se de Marcelo, olhou bem nos olhos dele e disse com uma voz diferente, mais firme, e Marcelo, você acabou de cometer o maior erro da sua vida. Erro? Que erro? Demitir uma funcionária incompetente. Mamadou sorriu, mas era um sorriso triste, cheio de significados que ninguém ali conseguia entender. Helena, ele disse, voltando-se para ela. Você salvou alguém hoje? Alguém que há muito tempo ninguém se dava o trabalho de salvar. Do que você está falando? Marcelo perguntou. Mas havia algo na voz dele que sugeria que começava a ficar incomodado. Mamadou não respondeu diretamente. Em vez disso, olhou para Helena com uma gratidão profunda nos olhos. Alguém hoje? Marcelo ficou vendo ela se afastar, ainda irritado, mas com uma sensação estranha de que havia algo errado naquela situação. Mamadou continuou ali por mais alguns minutos, observando o restaurante, observando Marcelo através da vitrine. Antes de ir embora, ele tirou do bolso um papel amassado, uma foto antiga, olhou para ela, depois para o restaurante e murmurou algo que ninguém conseguiu ouvir direito. Mas se alguém tivesse prestado atenção, teria percebido que ele disse, e Helena, você não faz ideia de quem acabou de salvar a vida. Helena caminhou 3 quarteirões antes de perceber que estava chorando. As lágrimas escorriam silenciosas pelo rosto, enquanto ela segurava a bolsa com força, como se fosse a única coisa sólida num mundo que acabará de desmoronar. Parou debaixo de uma marquise e finalmente deixou a realidade bater com toda a força. Estava desempregada. 6 anos. 6 anos acordando às 5 da manhã, correndo para deixar Gabriel na escola, chegando no Bela Vista antes das 7 para ajudar na preparação.
6 anos aguentando os gritos de Marcelo, os clientes mal educados, as horas extras sem pagamento adicional, tudo jogado fora por causa de um prato de comida e um copo de água. Mãe vai chegar tarde hoje, meu amor, ela havia dito para Gabriel naquela manhã. Tinha muito movimento no restaurante. Como ia explicar para o menino de 8 anos que mamãe não tinha mais emprego? Como ia pagar o aluguel que já estava atrasado? As contas de luz, água, escola. O telefone vibrou no bolso. Helena olhou, esperando ser alguma emergência, mas era apenas uma mensagem automática do banco, lembrando que o cartão estava no limite. Ela riu, mas era uma risada amarga, desesperada. Até o banco estava zombando da situação dela. Foi então que ouviu passos lentos se aproximando. Virou-se e viu Mamadou caminhando em sua direção, ainda com aquele jeito frágil de quem havia passado muito tempo debaixo do sol. Ele parava de vez em quando, como se cada passo fosse um esforço imenso. Helena, ele disse quando. Situação dela. Foi então que ouviu passos lentos se aproximando. Virou-se e viu Mamadou caminhando em sua direção, ainda com aquele jeito frágil de quem havia passado muito tempo debaixo do sol. Ele parava de vez em quando, como se cada passo fosse um esforço imenso. Helena, ele disse quando chegou perto, e havia uma culpa profunda na voz dele com seu sotaque africano. Eu não consigo ir embora sem falar com você. Ela limpou as lágrimas rapidamente, tentando recompor. Senhor, não foi culpa sua. Havia algo na voz daquele homem que tocava numa ferida que ela nem sabia que tinha. Por que você fez isso? Mamadou perguntou. Por que arriscou seu emprego por um estranho? A pergunta pegou Helena desprevenida. Ela nunca havia parado para pensar nisso. Eu não sei. Vi o senhor ali precisando de ajuda e... E o quê? E lembrei do meu pai. As palavras saíram antes que ela pudesse se controlar. Ele morreu quando eu era pequena. Estava voltando do trabalho, passou mal na rua e ninguém parou para ajudar. Quando encontraram ele, já era tarde demais. Mamadou ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Desde então, Helena continuou, a voz tremendo, sempre que vejo alguém precisando de ajuda, penso, e se fosse meu pai? E se alguém tivesse parado? Ele ainda estaria aqui. Seu pai ficaria orgulhoso. Mamadou disse suavemente. Você tem um coração que este mundo não merece. De que adianta ter coração bom se não consigo nem sustentar meu próprio filho? Helena desabou. Gabriel tem 8 anos. Ele conta comigo e eu. Eu acabei de perder tudo por causa de um prato de comida. Mamadou ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse travando uma batalha interna consigo mesmo. Helena, ele disse, finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela acenou que sim. O pai do Gabriel, ele não ajuda? O rosto de Helena se fechou. Ele foi embora quando soube que eu estava grávida. Disse que filho não estava nos planos dele. Ela riu amargo. Desde então sou eu e Gabriel contra o mundo. Todos esses anos criando ele sozinha? Sim, trabalhando em 2 empregos, dormindo 4 horas por noite, fazendo mágica para o dinheiro render até o fim do mês. Helena olhou para o céu como se procurasse forças. Larguei e dele. Ela riu amargo. Desde então, sou eu e Gabriel contra o mundo. Todos esses anos criando ele sozinha? Sim, trabalhando em 2 empregos, dormindo 4 horas por noite, fazendo mágica para o dinheiro render até o fim do mês. Helena olhou para o céu como se procurasse forças. Larguei o 2º emprego quando consegui mais horas no Bela Vista. Achei que tinha encontrado estabilidade. E agora? Agora preciso começar tudo de novo. Procurar é uma longa história, cheia de arrependimentos e escolhas erradas. Você sempre viveu nas ruas? Não, sempre. Ele olhou para o horizonte, perdido em memórias.
Houve um tempo em que eu tinha tudo no Senegal. Família, casa, empresa, respeito. Achava que tinha o mundo nas mãos. O que aconteceu? Mamadou hesitou. Helena percebeu que havia tocado numa ferida profunda. A vida aconteceu, ele disse simplesmente. E quando a vida discou um número que sabia de cor mesmo depois de tanto tempo. Doutor Konaté, ele disse quando alguém atendeu com sotaque africano. Mamadou Diallo. Sei que faz tempo que não conversamos, mas chegou a hora de colocar nosso plano em ação. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sim, doutor. Encontrei ela. Encontrei a pessoa que estava procurando e ela é exatamente como eu esperava que fosse. Outra pausa. Não, ela não faz ideia de quem eu sou, mas em breve todo mundo vai saber. Mamadou desligou o telefone e ficou parado ali por alguns minutos, olhando para o céu. Depois começou a caminhar de volta para o centro da cidade, mas agora havia algo diferente na postura dele. Os passos eram mais firmes, o olhar mais determinado. Helena havia salvado muito mais que a vida dele naquele dia. Ela havia acordado algo que estava adormecido há muito tempo. E amanhã a vida de todo mundo ia começar a mudar. Helena chegou na escola correndo, o coração disparado não só pelo esforço físico, mas pelo pânico de mãe que conhece bem. Gabriel estava na enfermaria, pequeno e frágil na cadeira grande, com a testa quente de febre. Quando a viu, seus olhinhos se iluminaram mesmo no meio do mal-estar. Mamãe, você veio? Claro que vim, meu amor. Helena disse, ajoelhando-se. Pelo esforço físico, mas pelo pânico de mãe que conhece bem. Gabriel estava na enfermaria, pequeno e frágil na cadeira grande, com a testa quente de febre. Quando a viu, seus olhinhos se iluminaram mesmo no meio do mal-estar. Mamãe, você veio? Claro que vim, meu amor. Helena disse, ajoelhando-se para verificar a temperatura dele. Como você está se sentindo? A cabeça está doendo muito e estou com frio. A enfermeira se aproximou com uma expressão preocupada. Senhora Helena, a febre dele subiu para quase 40. Acredito que seja melhor levá-lo ao médico. Helena sentiu o estômago embrulhar. Médico significava dinheiro. Dinheiro que ela não tinha mais garantia de como conseguir, mas olhou para o filho e sabia que não tinha escolha. Vamos para casa primeiro, depois vemos se precisa ir ao hospital. Ela disse, ajudando Gabriel a se levantar. A volta para casa foi um pesadelo silencioso. Gabriel recostou a cabeça no ombro da mãe no ônibus, e Helena precisou usar toda sua força interior para não desmoronar ali mesmo. Como ia explicar para ele que mamãe não tinha mais emprego? Como ia dizer que as coisas iam ficar ainda mais difíceis? Chegaram no pequeno apartamento que dividiam há 4 anos. Era simples, mas era o lar deles. Helena colocou Gabriel na cama, deu um remédio para a febre que ainda tinha no armário, e sentou ao lado dele até que adormecesse. Foi só quando ouviu a respiração regular do filho que permitiu que as lágrimas voltassem. Ali, no silêncio do quarto pequeno, a realidade bateu com força total, sem emprego, com as contas atrasadas, com um filho doente. Como havia chegado naquele ponto? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era a senhora Carmen, a proprietária do apartamento. Helena, querida, preciso conversar contigo. Oi, dona Carmen. Sobre o quê? Sobre o aluguel, filha. Sei que está difícil, mas já faz 2 semanas que deveria ter sido pago. Helena fechou os olhos. Eu sei, dona Carmen. É que... Olha, Helena, você é uma inquilina exemplar. Nunca me deu problema, mas meu filho está pressionando para colocar inquilinos que paguem em dia. Ele quer que eu dê um prazo. Que prazo? 1 semana, querida. Sinto muito, mas é o que posso fazer. Helena desligou o telefone e se apoiou na parede. 1 semana.
tinha uma semana para conseguir dinheiro do aluguel, ou ela e Gabriel ficariam na rua. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Mamadou caminhava pelas ruas com passos mais determinados do que havia tido em muito tempo. O telefonema para Dr. Konaté havia reacendido algo dentro dele que estava adormecido há anos. Parou em frente a um prédio comercial elegante no centro. Era ali que funcionava o... Do outro lado da cidade, Mamadou caminhava pelas ruas com passos mais determinados do que havia tido em muito tempo. O telefonema para Dr. Konaté havia reacendido algo dentro dele que estava adormecido há anos. Parou em frente a um prédio comercial elegante no centro. Era ali que funcionava o escritório de advocacia Konaté e Associados. Mamadou olhou para o próprio reflexo na vitrine. Roupas gastas, barba por fazer, aparência de quem não tinha onde cair morto. Mas os olhos ainda carregavam a determinação de quem já havia comandado impérios. Entrou no prédio e se dirigiu à recepcionista. A moça olhou de cima a baixo com evidente desconforto. Posso ajudá-lo? Ela perguntou claramente, torcendo para que ele dissesse que estava no lugar errado. Tenho uma reunião com o Dr. Konaté. Nome e Mamadou Diallo. A recepcionista consultou a agenda no computador e sua expressão mudou completamente. Senhor Diallo, o doutor está esperando. Por favor, pode subir. 12º andar, sala 120. No elevador, Mamadou tirou do bolso aquela foto amarelada que carregava há tanto tempo. Era uma foto de família. Ele mesmo, muito mais jovem, ao lado de uma mulher bonita e uma menina pequena, todos sorrindo, felizes, sem imaginar que o destino estava preparando uma tragédia que destruiria aquela família para sempre. A mulher era Aminata, sua esposa. A menina era Fatou, sua filha de 6 anos. Ambas haviam morrido num acidente de carro 5 anos atrás, quando voltavam de uma festa de aniversário. Mamadou estava viajando a trabalho no interior do Senegal. Recebeu a notícia por telefone no meio de uma reunião importante. Depois do funeral, Mamadou entrou numa espiral de depressão profunda. Não conseguia trabalhar, não conseguia comer, não conseguia viver. Foi quando seus sócios, pessoas que ele considerava amigos, aproveitaram sua fragilidade para tomar controle da empresa que ele havia construído com as próprias mãos. Forjaram documentos, manipularam contratos, usaram sua assinatura em papéis que ele nem lembrava de ter assinado. Quando Mamadou finalmente acordou da depressão e tentou reagir, descobriu que não era mais dono de nada. Tudo havia sido legalmente transferido para os sócios. Sem dinheiro, sem casa, sem família, Mamadou acabou nas ruas. Foram 3 anos dormindo ao relento, comendo restos, sendo invisível para o mundo. Até que encontrou o Dr. Konaté, um advogado senegalês especialista em fraudes empresariais, que aceitou trabalhar no caso sem pagamento adiantado. Dr. Konaté o recebeu com um abraço caloroso. Você está diferente, mais determinado. Estou, doutor. Encontrei a motivação que estava faltando. Como assim? Mamadou contou sobre Helena, sobre a bondade dela, sobre como ela havia arriscado tudo para ajudar um estranho. Ela me fez lembrar quem eu costumava ser antes de perder tudo, Mamadou disse, e me fez entender. Está diferente, mais determinado. Estou, doutor. Encontrei a motivação que estava faltando. Como assim? Mamadou contou sobre Helena, sobre a bondade dela, sobre como ela havia arriscado tudo para ajudar um estranho. Ela me fez lembrar quem eu costumava ser antes de perder tudo. Ela me fez entender que preciso lutar não só por mim, mas por pessoas como ela. Dr. Konaté sorriu. Pois tenho boas notícias. As investigações finalmente deram resultado. Conseguimos provas irrefutáveis da fraude. Documentos falsificados, assinaturas forjadas, transferências ilegais. Seus ex-sócios estão em maus lençóis. Quanto tempo para recuperar tudo? Semanas, talvez até menos. O tribunal já autorizou o bloqueio de todos os bens deles.
Logo você voltará a ser dono legal da Diallo Incorporações. Mamadou sentiu um alívio que não experimentava há anos, mas junto com o alívio veio a responsabilidade. Agora tinha o poder de mudar a situação de Helena e não ia desperdiçar essa oportunidade. Doutor Konaté, preciso de um favor. Qual? Helena vai precisar de ajuda antes de eu oficialmente recuperar a empresa. Ela tem um filho, está desesperada. Pode usar seus contatos para conseguir ofertas de emprego para ela sem que ela saiba que partiu de mim? Claro. Qual a formação dela? Garçonete experiente, mas tenho certeza de que pode fazer muito mais. Ela tem inteligência, dedicação, coração. Só precisa de uma oportunidade. Doutor Konaté anotou os dados de Helena. Vou ligar para alguns clientes, restaurantes melhores, empresas que estão contratando. Ela vai receber propostas. Obrigado, doutor. E quando tudo estiver resolvido? Sim. Mamadou olhou pela janela do escritório, vendo a cidade lá embaixo. Uma cidade cheia de gente como Helena, trabalhando duro, lutando para sobreviver, sendo humilhada por pessoas como Marcelo. Quando tudo estiver resolvido, vamos fazer mudanças. Mudanças que Aminata e Fatou ficariam orgulhosas de ver. Naquela noite, Helena estava sentada à mesa da cozinha, olhando para as contas espalhadas à sua frente. Luz, água, telefone, escola do Gabriel, supermercado. Os números não fechavam, não importava como ela fizesse as contas. Gabriel havia melhorado da febre, mas ainda estava fraco. Dormia no quarto e Helena aproveitava para tentar encontrar uma solução que parecia não existir. Foi quando o telefone tocou. Helena, aqui é Patrícia do restaurante Palácio. Recebi seu nome como indicação de alguém muito confiável. Você teria interesse numa vaga de supervisora de atendimento? Helena quase deixou o telefone cair. Eu? Como assim? Quem me indicou? Um cliente muito influente nosso, disse que você tem excelentes referências. O salário é o dobro do que garçonetes normalmente ganham, mais benefícios. Eu sim, tenho interesse. Pode vir amanhã para conversarmos. 10 da manhã. Depois de desligar, Helena ficou parada, tentando entender o que estava acontecendo, de onde havia saído aquela oportunidade, quem poderia ter indicado ela. Olhou pela janela e, por um momento, pensou em Mamadou, nas palavras estranhas dele. Às vezes, quando perdemos tudo, é porque algo muito maior está esperando por nós. Será que era coincidência ou havia algo mais acontecendo ali? No outro lado da cidade, Mamadou estava deitado num banco de praça, olhando para as estrelas, mas pela primeira vez em anos, não estava olhando para elas com desespero, estava olhando com esperança. Aminata, Fatou, ele sussurrou para o céu. Papai vai fazer vocês se orgulharem e vai ajudar pessoas como Helena, que merecem ter seus sonhos realizados. Uma brisa suave balançou as árvores como se fosse uma resposta do céu. Mamadou sorriu e fechou os olhos. Amanhã ia ser o início de uma nova vida para todos eles. Ele só não imaginava que Marcelo estava prestes a descobrir quem realmente havia humilhado naquele dia quente na calçada do restaurante. Helena acordou antes do despertador tocar. Não conseguirá dormir direito pensando na entrevista que teria pela manhã. Como uma oportunidade tão boa havia aparecido do nada. Quem poderia ter indicado ela para uma vaga de supervisora com salário dobrado? Justamente quando mais precisava, verificou Gabriel, que ainda dormia profundamente. A febre havia baixado durante a madrugada, mas ela decidiu deixá-lo com a vizinha, Dona Rosa, que sempre ajudava em emergências. Às 8 da manhã, Helena estava em frente ao espelho, tentando disfarçar os sinais de uma noite mal dormida. Vestiu sua melhor roupa, um conjunto que guardava para ocasiões especiais, e ensaiou mentalmente as respostas para possíveis perguntas. Enquanto esperava o ônibus, seu telefone tocou novamente. Era outro restaurante. Helena, aqui é Marcos do Bistrô Central. Soube que você está procurando trabalho.
Tenho uma proposta que pode interessar. Helena quase derrubou o telefone. 2 ofertas em menos de 12 horas. Algo muito estranho estava acontecendo. Como o senhor conseguiu meu número? Indicação de um cliente especial. Você pode vir conversar conosco hoje à tarde. Depois de confirmar o horário, Helena ficou parada no ponto de ônibus, tentando entender o que estava acontecendo. Era coincidência demais para ser coincidência. Do outro lado da cidade, Mamadou estava sentado num banco da praça, observando o movimento matinal. Mas, diferente dos dias anteriores, hoje havia uma energia diferente nele. Dr. Konaté havia ligado cedo, confirmando que tudo estava correndo conforme planejado. Mamadou, disse o advogado ao telefone. As primeiras empresas já entraram em contato com Helena e tenho mais novidades sobre seu caso. Que novidades? O juiz antecipou a audiência. Seus ex-sócios foram notificados ontem. Eles sabem que perderam. Mamadou sorriu pela primeira vez em anos. Quanto tempo até recuperar tudo oficialmente? Dias, não, semanas. Eles vão tentar negociar, mas as provas são irrefutáveis. Depois de desligar, Mamadou caminhou até uma banca de jornal e comprou um exemplar do jornal local. Na seção de economia, viu uma pequena nota sobre irregularidades investigadas na Diallo Incorporações. Seus sócios já estavam sentindo a pressão. Decidiu dar uma caminhada até ao Bela Vista. Queria ver como Marcelo estava lidando com as consequências de suas próprias ações. Chegando lá, encontrou uma cena que o surpreendeu. Havia 2 funcionárias chorando na entrada de serviço e um cliente discutindo animadamente com Marcelo. Isso é um absurdo, o cliente gritava. Demitir uma funcionária por ajudar alguém necessitado? Que tipo de estabelecimento é esse, senhor? Posso explicar? Marcelo tentava se defender. Explicar o quê? Vi o vídeo nas redes sociais. Todo mundo viu como vocês trataram aquela moça e o senhor africano. Mamadou se aproximou discretamente. Alguém havia filmado a cena da demissão de Helena e postado online. O vídeo estava viralizando, mas não da forma que Marcelo esperaria. A funcionária roubou comida do restaurante, Marcelo insistia. Roubou. Ela deu a própria refeição para alguém que estava desmaiando e vocês a humilharam publicamente por isso. Outros clientes começaram a se juntar à discussão. Mamadou percebeu que a situação de Marcelo estava se deteriorando rapidamente. Desculpem o transtorno, Marcelo disse, tentando controlar os danos. Foi apenas um mal-entendido. Mal-entendido? Outra cliente se intrometeu. Minha filha compartilhou o vídeo com uma mensagem. Nunca vou comer num lugar que pune bondade. E ela tem 20.000 seguidores. Mamadou viu Marcelo empalidecer. As redes sociais estavam fazendo o que a justiça às vezes demora para fazer. Respondo a verdade, decidiu se aproximar. Com licença, Mamadou disse, dirigindo-se ao grupo. Posso dar meu testemunho? Marcelo reconheceu imediatamente, sua expressão mudou para pânico total. Você não, ele sussurrou. Saia daqui agora. Por quê? O primeiro cliente perguntou. Esse senhor tem algo a ver com a situação? Tenho sim. Mamadou respondeu calmamente. Eu sou a pessoa que Helena ajudou. Um silêncio tenso tomou conta do grupo. Todos olharam para Mamadou, depois para Marcelo. E posso garantir que ela salvou minha vida, Mamadou continuou. Eu estava desmaiando de desidratação e fome. Helena arriscou o próprio emprego para me ajudar. Viu só? O cliente se virou para Marcelo. A moça era uma heroína e vocês a trataram como criminosa. Marcelo estava claramente desesperado. Olhem, foi um equívoco. Eu estava estressado. Tomei uma decisão precipitada. Decisão precipitada? Mamadou interveio,
E havia algo diferente no tom da voz dele, mais firme, mais autoritário. Senhor Marcelo, o que aconteceu aqui não foi precipitação, foi crueldade calculada. Quem você pensa que é para me falar assim? Marcelo explodiu, esquecendo que havia público assistindo. Mamadou sorriu, mas era um sorriso que fez Marcelo se arrepender da pergunta. Eu sou alguém que sabe reconhecer caráter, Mamadou respondeu. E sei distinguir entre pessoas que constroem e pessoas que destroem. Você é um imigrante sem teto, não tem moral para julgar ninguém. O comentário foi como um tiro no pé. Os clientes presentes ficaram chocados com a falta de sensibilidade de Marcelo. Agora entendo por que demitiram a funcionária, uma senhora disse, balançando a cabeça. O problema não era ela, era a mentalidade desse lugar. É verdade, outro cliente concordou. Se trata um cliente necessitado assim, imaginem como tratam os funcionários. Marcelo percebeu que havia cavado a própria cova. Olhem, posso reconsiderar a demissão da Helena. Tarde demais, o primeiro cliente disse. Já escolhi onde não vou mais almoçar. Um por um, os clientes foram saindo. Mamadou ficou por último, olhando diretamente nos olhos de Marcelo. Senhor Marcelo. Ele disse baixinho, só para o gerente ouvir. Você não faz ideia do que acabou de perder. O que você quer dizer? Em breve você vai descobrir quem realmente humilhou ontem. Você está me ameaçando? Não estou ameaçando ninguém. Estou apenas dizendo que as ações têm consequências. Mamadou se afastou, deixando Marcelo sozinho na frente do restaurante, com uma sensação estranha de que havia algo muito errado naquela história toda. Às 10 horas, Helena estava sentada numa elegante sala de reuniões do restaurante Palácio, conversando com Patrícia, a gerente-geral. A entrevista estava indo melhor do que ela jamais imaginou. Helena, suas referências são excepcionais, Patrícia disse, olhando para alguns papéis. 6 anos no mesmo estabelecimento, pontualidade perfeita, 0 reclamações de clientes. Obrigada, mas preciso ser honesta sobre como saí do último emprego. Sabemos de tudo, Patrícia a interrompeu. E foi exatamente por isso que você foi indicada para nós. Como assim? Nosso cliente que a indicou disse que precisávamos de alguém com integridade moral inabalável, alguém que escolheria fazer o certo, mesmo sabendo que poderia se prejudicar. Helena ficou confusa. Posso saber quem me indicou? Patrícia sorriu misteriosamente. Ele pediu anonimato por enquanto, mas posso dizer que é alguém muito respeitado no meio empresarial. E a vaga é sua, se aceitar. Supervisora de atendimento, salário 3 vezes maior do que você ganhava, plano de saúde completo para você e seu filho. Vale refeição, vale transporte. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era bom demais para ser verdade. Por que estão fazendo isso por mim? Porque pessoas como você são raras, Helena, e empresas inteligentes sabem reconhecer valor quando encontram. Depois de assinar o contrato, Helena saiu do palácio, ainda sem acreditar no que havia acontecido. Na rua, parou e olhou para o céu. Pai, ela sussurrou. Não sei se é você me ajudando daí de cima, mas obrigada. Foi então que viu Mamadou do outro lado da rua, observando-a com um sorriso no rosto. Ele acenou discretamente e se afastou antes que ela pudesse ir até ele. Helena ficou parada ali, com uma certeza crescente de que Mamadou sabia mais sobre sua mudança de sorte do que estava deixando transparecer. Enquanto isso, no escritório de Dr. Konaté, Mamadou recebia a ligação que estava esperando há anos. Mamadou, está feito. A Diallo Incorporações voltou a ser oficialmente sua. Seus ex-sócios concordaram com um acordo para evitar processos criminais. Quanto tudo, casa, empresa, investimentos, mais correção monetária e juros pelos 3 anos. Você voltou a ser um dos empresários mais ricos da cidade. Mamadou fechou os olhos e pensou em Aminata e Fatou. Agora posso honrar a memória delas da forma que merecem.
O que pretende fazer primeiro? Mudar a vida de quem mudou a minha. Naquela noite, Marcelo estava fechando o restaurante quando recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Marcelo Santos? Sim, quem fala? Aqui é Ibrahim Konaté da Diallo Incorporações. Somos os novos proprietários do prédio onde funciona o Bela Vista. Marcelo sentiu o sangue gelar. Novos proprietários? Isso mesmo. E queremos conversar com você sobre algumas mudanças que serão implementadas. Que tipo de mudanças? Mudanças na filosofia de atendimento ao cliente, especialmente no que se refere ao tratamento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Marcelo olhou pela vitrine e, por um momento, teve a impressão de ver Mamadou parado do outro lado da rua, observando-o. Mas quando olhou de novo, não havia ninguém ali, apenas a certeza de que sua vida nunca mais seria a mesma. Marcelo passou a noite inteira acordado, olhando para o teto do quarto, tentando entender o que estava acontecendo. A ligação da Diallo Incorporações ecoava em sua mente como um presságio sombrio, como uma empresa que ele nunca havia ouvido falar se tornará proprietária do prédio do Bela Vista da noite para o dia. Chegou ao restaurante na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma sensação crescente de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. O movimento estava visivelmente menor. Vários clientes regulares não apareceram e os poucos que vieram faziam comentários desconfortáveis sobre o vídeo que continuava circulando nas redes sociais. Marcelo, disse Dona Jurema, uma cliente que frequentava o lugar há anos. Vi aquele vídeo terrível sobre a Helena. É verdade que vocês demitiram ela por ajudar um necessitado? Dona Jurema, foi um mal-entendido. E Marcelo tentou explicar pela 100ª vez. Mal-entendido, nada. Vi com meus próprios olhos como vocês trataram aquela moça. Uma vergonha, ela respondeu pegando a bolsa. Vou almoçar em outro lugar e não pretendo voltar enquanto essa situação não for resolvida. Mais um cliente perdido. Marcelo voltou para o escritório tentando calcular os prejuízos que o boicote estava causando. Foi quando o telefone tocou. Restaurante Bela Vista. Bom dia, Marcelo Santos. Aqui é Ibrahim Konaté novamente. Podemos marcar nossa conversa para hoje? Olhe, Sr. Ibrahim, eu gostaria de entender melhor essa situação. Como vocês compraram o prédio sem eu saber? Tudo foi feito legalmente, Sr. Santos. O antigo proprietário decidiu vender e nós fizemos uma oferta que ele não pôde recusar. Marcelo sentiu um calafrio. E o que querem comigo? Apenas uma conversa sobre os novos padrões de atendimento que esperamos do estabelecimento. 2 horas da tarde no seu escritório. Ah, e Sr. Santos, traga sua documentação trabalhista em dia. Vamos analisar todos os contratos dos funcionários. A ligação terminou, deixando Marcelo com uma sensação terrível no estômago. Alguma coisa estava muito errada. Enquanto isso, Helena estava tendo o melhor dia de trabalho da vida. O restaurante Palácio era tudo o que ela sempre sonhou. Ambiente elegante, funcionários respeitosos, clientes educados, e ela sendo tratada como profissional valorizada, não como mão de obra descartável. Helena, disse Patrícia durante o intervalo, estou impressionada com sua adaptação. Você tem talento natural para a liderança. Obrigada. Ainda não acredito que estou aqui. Acredite e saiba que isso é apenas o começo. Nosso proprietário tem planos ambiciosos para expandir a rede, e pessoas como você serão fundamentais nesse processo. Posso saber quem é o proprietário? Patrícia sorriu misteriosamente. Ele prefere manter-se discreto por enquanto, mas tenho certeza de que em breve vocês se conhecerão pessoalmente. Helena ficou intrigada, mas não insistiu. Estava feliz demais para questionar sua sorte. Ligou para Dona Rosa para saber como Gabriel estava. Ele está ótimo, querida, brincando no quintal, sem febre. E estava perguntando se a mamãe conseguiu um emprego novo.
Diga que sim, e que agora ele vai poder ter tudo que sempre quis. Depois de desligar, Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. Pensou novamente em Mamadou e naquela sensação estranha de que ele sabia mais do que demonstrava. Do outro lado da cidade, Mamadou estava no escritório de Dr. Konaté, finalizando os últimos detalhes da recuperação de seus bens. Vestia um terno novo, havia cortado o cabelo e feito a barba. A transformação era impressionante. Mamadou, você parece outra pessoa, disse o advogado. Me sinto outra pessoa, doutor. Pela primeira vez em anos, tenho um propósito claro. E qual é esse propósito? Honrar a memória da Aminata e da Fatou da única forma que realmente importa, ajudando pessoas que merecem uma segunda chance. Dias depois, com a decisão judicial publicada e os bens já desbloqueados, Mamadou reassumiu o controle da Diallo Incorporações, incluindo o prédio do Bela Vista. Dr. Konaté mostrou uma pasta grossa. Aqui está tudo. Controle total da Diallo Incorporações, que agora inclui 17 prédios comerciais no centro da cidade, incluindo o prédio do Bela Vista. Mamadou sorriu. Perfeito. Já mandou o Ibrahim fazer contato com Marcelo? Sim. A reunião está marcada para as 2. E Helena, como está se adaptando no novo emprego? Patrícia disse que ela é excepcional. Adaptação perfeita, liderança natural. Você tinha razão sobre o potencial dela. Mamadou olhou pela janela, perdido em pensamentos. Sabe, doutor, quando perdi minha família, achei que havia perdido tudo que importava. Mas Helena me fez entender uma coisa. O quê? Que às vezes perdemos tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Aminata e Fatou se foram, mas o amor que sinto por elas pode se transformar em amor pela humanidade. Dr. Konaté se sentiu comovido. Elas ficariam orgulhosas? Espero que sim. E espero que Helena também fique quando souber a verdade. Quando pretende revelar sua identidade para ela? Hoje, depois de resolver a situação com Marcelo. Às 2 horas em ponto, Marcelo estava no escritório do restaurante quando 2 homens de terno entraram. Um era Ibrahim Konaté, com quem ele havia conversado por telefone. O outro, Marcelo, quase caiu da cadeira. Era Mamadou, mas não o Mamadou maltrapilho que ele havia humilhado na calçada. Era um Mamadou completamente diferente, elegante, bem vestido, com uma presença que comandava respeito. Senhor Santos, Ibrahim disse, gostaria de apresentar Mamadou Diallo, proprietário da Diallo Incorporações e novo dono deste prédio. Marcelo ficou mudo. Olhava de Ibrahim para Mamadou, tentando processar a informação. Não pode ser, ele sussurrou. Posso sim, Mamadou respondeu calmamente. Surpreso? Você é um sem-teto. Eu vi você na rua pedindo comida. O senhor não viu ninguém pedindo comida, Mamadou o corrigiu. Viu alguém que estava desmaiando de desidratação, sendo salvo por uma funcionária extraordinária. Marcelo se apoiou na mesa, sentindo as pernas bambas. Isso é impossível. Você não pode ser o dono de nada. Ibrahim abriu uma pasta e mostrou documentos oficiais, certidão de propriedade, registro na junta comercial, alvará de funcionamento, tudo em nome de Mamadou Diallo. Mas como? Mamadou sentou-se na frente de Marcelo, olhando diretamente nos olhos. Senhor Marcelo, deixe-me contar uma história. Há 5 anos eu tinha tudo no Senegal. Empresa próspera, família linda, futuro garantido. Até que o destino decidiu me testar. Marcelo escutava em silêncio, ainda em choque. Perdi minha esposa e minha filha num acidente de carro. Aminata e Fatou eram minha vida inteira. Entrei numa depressão tão profunda que parei de funcionar como ser humano. Ibrahim confirmou com a cabeça, conhecendo a história. Meus sócios, pessoas que eu considerava amigos, aproveitaram minha fragilidade para me roubar. Falsificaram documentos, forjaram assinaturas,
transferiram tudo para eles enquanto eu estava perdido no luto. Não estou entendendo, Marcelo murmurou. Acabei nas ruas porque não tinha forças para lutar. Passei 3 anos sendo invisível, dormindo ao relento, comendo restos, até que encontrei o Dr. Konaté e começamos a juntar provas da fraude. 3 anos investigando, Ibrahim completou, 3 anos coletando evidências irrefutáveis. E sabe o que me deu forças para finalizar essa batalha? Mamadou perguntou. Marcelo balançou a cabeça, ainda atordoado. Helena, uma mulher que arriscou tudo para salvar um estranho. Ela me devolveu algo que eu achava ter perdido para sempre. O que? Fé na bondade humana. A certeza de que ainda existem pessoas que fazem a coisa certa, mesmo quando isso lhes custa caro. Marcelo começou a entender a dimensão do erro que havia cometido. Senhor Mamadou, eu não sabia. Não sabia o que? Que o senhor era rico, que tinha dinheiro. Mamadou se inclinou para a frente. Isso importa. Se eu fosse apenas um mendigo comum, Helena mereceria menos respeito por ter me ajudado. Não, mas... Nada demais, Marcelo. Você humilhou uma pessoa extraordinária por ela ter mostrado compaixão. Demitiu uma funcionária exemplar por ela ter salvado uma vida. Ibrahim mostrou outro documento. Senhor Santos, analisamos seu contrato de locação. Há várias cláusulas sobre conduta adequada e imagem do estabelecimento. O que querem dizer? Que o comportamento registrado no vídeo que circula nas redes sociais viola diretamente esses termos, Mamadou explicou. Marcelo sentiu o mundo desabar. Vocês vão me despejar? Isso depende inteiramente de você, Mamadou respondeu. Como assim? Mamadou se levantou e caminhou até a janela. Senhor Marcelo, acredito em segundas chances. Acredito que as pessoas podem mudar, aprender e crescer. O que preciso fazer? Primeiro, Helena volta aqui com uma promoção, aumento de salário e um pedido público de desculpas pela humilhação que sofreu. Mas ela já conseguiu outro emprego. Ela pode escolher onde quer trabalhar, mas você vai oferecer as condições para ela voltar. E se ela não quiser, então terá aprendido que algumas oportunidades não voltam quando perdidas. Ibrahim mostrou mais papéis. Segundo, mudanças na política de atendimento, treinamento de sensibilidade para todos os funcionários e um programa de apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Terceiro, Mamadou continuou, uma contribuição mensal para instituições de caridade. Um percentual do faturamento para ajudar quem precisa. Marcelo olhou os documentos, calculando mentalmente os custos. E se eu não aceitar? Então o contrato de locação é rescindido imediatamente e você tem 30 dias para desocupar o imóvel. Isso é chantagem. São consequências, Mamadou corrigiu. Você teve 3 anos para tratar bem funcionários e clientes. Escolheu o caminho da arrogância. Ibrahim fechou a pasta. A decisão é sua, Senhor Santos. Tem até amanhã para responder. Quando os 2 homens saíram, Marcelo ficou sozinho no escritório, olhando pela janela. Lá fora, a vida continuava normalmente, mas para ele nada seria mais normal. Havia humilhado um dos empresários mais ricos da cidade, achando que estava lidando com um indigente. Havia demitido uma funcionária excepcional por ela ter feito a coisa certa, e agora estava pagando o preço. Pegou o telefone e discou o número de Helena. Precisava ao menos tentar consertar o erro que havia cometido, mas quando a ligação completou, ouviu apenas a secretária eletrônica. Helena, aqui é Marcelo. Sei que não tenho direito de pedir nada depois do que fiz, mas preciso conversar com você. Preciso pedir desculpas. Naquela tarde, Helena estava terminando seu primeiro dia no palácio quando recebeu uma ligação inesperada. Helena, aqui é Patrícia. Você pode vir ao meu escritório? Tem alguém aqui que gostaria muito de conhecê-la. Quando Helena entrou na sala, viu Patrícia conversando com um homem elegante de costas para a porta.
Quando ele se virou, Helena quase desmaiou. Mamadou. Olá, Helena, ele disse com um sorriso caloroso. Acho que temos muito que conversar. Helena olhou de Mamadou para Patrícia, tentando entender a conexão. Senhoras e senhores, Patrícia disse solenemente, gostaria de apresentar Mamadou Diallo, proprietário da Diallo Incorporações e novo dono da rede de restaurantes Palácio. Helena sentou-se lentamente na cadeira, sentindo as pernas fraquejarem. Você é meu chefe? Tecnicamente sim, Mamadou respondeu. Mas prefiro pensar em você como a pessoa que me salvou e agora vai me ajudar a salvar outras pessoas. Não estou entendendo nada. Mamadou puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Helena, deixe-me contar a verdade sobre quem eu sou e por que aquele dia na calçada mudou nossas vidas para sempre. E então Mamadou começou a contar sua história. Toda ela, desde a família perfeita até a tragédia, da depressão ao roubo dos sócios, da vida nas ruas, até a recuperação da empresa. Helena escutava em silêncio, às vezes com lágrimas nos olhos, às vezes com incredulidade, mas sempre com uma sensação crescente de que sua vida havia se entrelaçado com algo muito maior do que ela poderia imaginar. Por que não me contou antes? Ela perguntou quando ele terminou. Porque primeiro precisava ter certeza de que você era a pessoa que eu achava que era. E você é, Helena. Você é exatamente a pessoa que Aminata e Fatou ficariam felizes em saber que me ajudou a encontrar um novo propósito. Helena limpou as lágrimas. E agora? O que acontece agora? Mamadou sorriu. Agora começamos a construir algo bonito, algo que vai honrar a memória delas e garantir que outras pessoas como você tenham as oportunidades que merecem. E Marcelo? Marcelo está aprendendo que toda ação tem consequências, mas também está tendo a chance de mostrar que pode ser melhor do que foi. Helena olhou pela janela, vendo o sol começar a se pôr. Parece um sonho. É real, Helena, tão real quanto sua bondade naquele dia quente na calçada. E naquele momento, tanto Helena quanto Mamadou sabiam que aquela era apenas o começo de uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas a vida de muitas pessoas que ainda nem sabiam que estavam prestes a ser tocadas pela magia da segunda chance. Helena saiu do escritório de Patrícia, ainda processando tudo que havia descoberto. Mamadou Diallo, o homem que ela salvou na calçada, era dono de um império empresarial. Parecia algo saído de um filme, bom demais para ser real. No ônibus de volta para casa, a desconfiança começou a crescer. Por que um empresário milionário estaria dormindo nas ruas? Por que não revelou quem era desde o início? E, principalmente, o que ele realmente queria dela? Chegou em casa para encontrar Gabriel brincando no quintal com Dona Rosa, que imediatamente correu para saber das novidades. Helena, querida, como foi o primeiro dia? Foi complicado, Helena respondeu pegando o filho no colo. Dona Rosa, preciso conversar com a senhora sobre uma coisa estranha que aconteceu. Contou sobre a revelação de Mamadou, sobre como ele era o verdadeiro dono do restaurante, sobre toda a história por trás daquele encontro na calçada. Meu Deus, Helena, você salvou um anjo disfarçado. Ou me meti numa situação que não entendo, Helena respondeu, a desconfiança crescendo. Gente rica não vive na rua por acaso. Alguma coisa está errada nessa história. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Helena ouviu a secretária eletrônica. Tinha 3 mensagens de Marcelo, cada uma mais desesperada que a outra. Helena, por favor, me ligue de volta. Preciso conversar com você urgente. Cometi um erro terrível. Helena, sei que não mereço sua atenção, mas descobri coisas que você precisa saber. Por favor. Helena, ele é o dono do prédio. Mamadou Diallo é dono de tudo. Eu humilhei um milionário achando que era um indigente. Por favor, me ajude a entender o que está acontecendo. Helena ficou ainda mais confusa. Se Marcelo estava desesperado assim, talvez houvesse mais nessa história do que Mamadou estava contando. Decidiu ligar de volta.
Marcelo? Helena, graças a Deus você ligou. Você precisa saber o que aconteceu aqui hoje. Eu já sei. Mamadou me contou tudo. Contou tudo? Então você sabe que ele é dono da Diallo Incorporações, que comprou o prédio, que pode me despedir quando quiser? Sei. E sei também que você está colhendo o que plantou. Houve silêncio do outro lado da linha. Helena, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que fui cruel, injusto, desumano, mas precisa entender uma coisa. O quê? Estou desesperado. Não é só meu emprego que está em jogo. Tenho funcionários que dependem de mim, fornecedores, família. Se ele fechar o restaurante... Helena ouviu algo na voz de Marcelo que nunca havia ouvido antes. Medo genuíno. Não medo de perder poder, mas medo das consequências de suas ações afetarem outras pessoas. Marcelo, por que está me ligando? O que quer que eu faça? Não sei. Talvez você possa falar com ele, explicar que nem todos nós somos monstros, que às vezes as pessoas agem mal porque estão estressadas, não porque são más. Helena riu amargo. Você quer que eu interceda por você depois de como me tratou? Eu sei que é muita cara de pau, mas Helena, você é a única pessoa que ele respeita. Vi como ele falou de você. Você mudou a vida dele. E você destruiu a minha. Eu sei. E se pudesse voltar atrás, faria diferente, mas não posso. Só posso tentar ser melhor daqui para frente. Helena desligou o telefone, mas ficou pensando na conversa. Havia algo de genuíno no desespero de Marcelo. Talvez ele estivesse realmente aprendendo. Na manhã seguinte, antes de ir trabalhar, Helena decidiu passar na casa de Dona Carmen para resolver a questão do aluguel. Com um novo salário, poderia pagar tudo em dia. Helena, que bom te ver. Como você está? Estou bem, Dona Carmen. Vim acertar o aluguel atrasado. Ah, querida, sobre isso. Você não precisa mais se preocupar. Como assim? Alguém veio aqui ontem e pagou não só o que estava atrasado, mas os próximos 6 meses adiantado. Helena sentiu um frio na barriga. Quem? Um senhor muito elegante, disse que era um amigo da família. Mamadou, Helena sussurrou. Alguma coisa? Helena fechou os olhos. Mamadou estava interferindo em todos os aspectos da vida dela sem permissão. Aquilo a incomodou profundamente. Dona Carmen, eu não pedi para ninguém pagar minhas contas. Mas, querida, o homem disse que você havia salvado a vida dele, que era o mínimo que podia fazer. Mesmo assim, vou devolver esse dinheiro. Chegou no palácio, determinada a ter uma conversa séria com Mamadou. Patrícia informou que ele estava numa reunião importante, mas que chegaria em breve. Enquanto esperava, Helena refletiu sobre tudo o que estava acontecendo. A velocidade das mudanças a deixava desconfortável. Gabriel nem sabia ainda das novidades. Ela mesma não tinha processado direito o que significava trabalhar para alguém que ela havia salvado na rua. Helena, Patrícia se aproximou. Tem uma senhora aqui perguntando por você. Diz que é emergência. Era Dona Rosa, claramente agitada. Helena, você precisa vir comigo agora. O que aconteceu? É o Gabriel? Não, querida, é sobre o vídeo. Aquele vídeo da sua demissão está passando na televisão. Helena correu até a recepção, onde havia uma TV ligada. Um programa de notícias estava exibindo o vídeo da demissão dela com a manchete, e funcionária demitida por ajudar necessitado que era milionário disfarçado. A história que comove São Paulo, dizia a apresentadora. Helena Santos, mãe solteira, perdeu o emprego por dar comida para um homem que julgava estar passando fome. Não sabia que estava salvando Mamadou Diallo, um dos empresários mais ricos da cidade.
Helena ficou paralisada vendo sua vida pessoal sendo exposta na televisão nacional. O caso gerou comoção nas redes sociais, continuou a reportagem, e levanta questões importantes sobre como tratamos pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi então que Mamadou chegou. Vindo direto da reunião, viu Helena parada na frente da TV, pálida como papel. Helena, você viu? Vi. Ela o interrompeu, se virando com uma expressão que ele não esperava. E preciso conversar com você agora. Foram para o escritório de Patrícia, que discretamente os deixou sozinhos. Mamadou, precisa parar. Parar o quê? De interferir na minha vida sem permissão. Pagou meu aluguel sem me consultar, me colocou num emprego sem eu saber que era seu. Agora minha vida está na televisão. Mamadou ficou surpreso com a reação dela. Helena, só queria ajudar. Ajudar ou controlar? Porque a diferença entre ajudar e controlar é pedir permissão. Você tem razão, ele disse, sentando-se. Desculpe, não foi minha intenção te fazer sentir manipulada. Mamadou, sua história é linda, sua dor é real, mas você não pode decidir por mim como minha vida deve ser. O que quer que eu faça? Helena respirou fundo. Quero transparência total. Quero saber exatamente quais são suas intenções comigo e com meu filho. Quero escolhas reais, não situações em que você me coloca sem eu saber. Mamadou assentiu. Você merece isso. E mais. E tem outra coisa. Marcelo me ligou ontem. Marcelo? O que ele queria? Desesperadamente pedindo para eu interceder por ele. Diz que tem funcionários, família, que dependem dele. Mamadou ficou tenso. E você vai fazer isso? Não sei. Parte de mim quer vê-lo pagar por tudo que fez. Mas outra parte. Outra parte? Outra parte lembra que meu pai sempre dizia que a verdadeira força está em perdoar quem nos machucou. Helena, você não deve nada para Marcelo. Não devo mesmo, mas talvez eu deva algo para mim mesma. Talvez perdoar ele seja mais sobre minha paz do que sobre ele merecer. Mamadou olhou para Helena com uma admiração ainda maior. Você realmente é especial. Não sou especial. Sou humana. E humanos cometem erros, aprendem, crescem, perdoam. E o que quer que eu faça em relação ao Marcelo? Quero que você dê a ele a mesma segunda chance que está dando para mim, mas com condições claras. Ele precisa mudar de verdade, não apenas fingir mudança por medo. Mamadou assentiu. E você vai continuar trabalhando aqui? Helena sorriu pela primeira vez na conversa. Vou, mas como funcionária, não como projeto de caridade. Quero ganhar meu lugar, não receber de graça. Combinado. Mas Helena. Sim. Obrigado por me salvar naquele dia e obrigado por me salvar hoje também. Hoje? De me tornar alguém que usa poder para controlar pessoas ao invés de capacitá-las. Helena estendeu a mão. Recomeçamos? Mamadou apertou a mão dela. Recomeçamos, do jeito certo dessa vez. Naquela tarde, Mamadou ligou para Marcelo. Senhor Santos. Helena conversou comigo. Você tem sua segunda chance, mas vai ser nos meus termos, não nos seus. Aceito qualquer coisa. Primeiro, Helena volta para o Bela Vista como gerente geral, se ela quiser. Segundo, você passa por um programa de treinamento em liderança humanizada. Terceiro, 15% do lucro do restaurante vai para um fundo de apoio a famílias em dificuldade. E se eu aceitar tudo isso? Então você prova que pessoas realmente podem mudar. E eu provo para Helena que acredito tanto em segundas chances quanto ela acredita. Marcelo respirou aliviado. Obrigado, Sr. Mamadou. Não vou decepcionar. Não me decepcione, Marcelo. Decepcione Helena. Ela foi quem intercedeu por você. Quando desligou o telefone,
Mamadou olhou pela janela e sussurrou, e Aminata, Fatou, espero que vocês aprovem as escolhas que estou fazendo. Estou tentando honrar a memória de vocês da melhor forma que sei. Uma brisa suave balançou as cortinas como se fosse uma resposta carinhosa do céu. 3 meses depois daquele dia quente na calçada, Helena estava parada na entrada do novo projeto que mudaria sua vida para sempre. O prédio moderno brilhava sob o sol da tarde com uma placa dourada que dizia Instituto Aminata Fatou, Centro de Apoio a Famílias em Dificuldade. Gabriel segurava sua mão, impressionado com a grandeza do lugar. Aos 8 anos, ele ainda não entendia completamente como a vida deles havia mudado, mas sabia que sua mãe estava feliz de um jeito que ele nunca havia visto antes. Mamãe, é aqui que você vai trabalhar agora. É aqui que vamos trabalhar, meu amor, ajudando outras famílias como a nossa. Mamadou se aproximou, elegante como sempre, mas com um sorriso genuíno que iluminava o rosto. Nos últimos meses, ele e Helena haviam construído uma parceria baseada em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Pronta para o grande dia? Ele perguntou. Mais que pronta. Ansiosa para mostrar que aquele dia na calçada não foi só sobre salvar uma vida, foi sobre salvar muitas vidas. Aminata e Fatou ficariam orgulhosas, Mamadou disse, olhando para a placa. Nunca imaginei que dor pudesse se transformar em tanta esperança. Dentro do instituto, tudo estava preparado para a inauguração. Salas de capacitação profissional, creche para as crianças, refeitório, escritórios para orientação jurídica e psicológica. Era um sonho tornado realidade, financiado pela Diallo Incorporações, mas administrado por Helena. Dona Helena! Uma voz familiar gritou do outro lado do salão. Era Marcelo, mas um Marcelo completamente diferente. Nos 3 meses que se passaram, ele havia se transformado genuinamente. O programa de treinamento em liderança humanizada havia mexido com sua visão de mundo. Marcelo, que bom que conseguiu vir. Eu não perderia isso por nada. E trouxe toda a equipe do Bela Vista. Atrás dele vinham 5 funcionários do restaurante, todos vestidos simplesmente, mas com sorrisos genuínos. Queremos ser voluntários, Marcelo disse. Nos fins de semana podemos dar aulas de culinária para as famílias que estão recomeçando. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Marcelo, isso é lindo. Helena, preciso te falar uma coisa, ele disse, puxando-a para um canto. Sei que nunca poderei apagar o que fiz. Sei que humilhei você quando deveria ter te parabenizado, mas quero passar o resto da vida provando que mudei de verdade. Você já está provando, Marcelo, todos os dias. E tem mais uma coisa. O Bela Vista está doando 10% do lucro mensal para o Instituto. Não porque Mamadou exigiu, mas porque é o certo a fazer. Do outro lado do salão, Dona Rosa chegou trazendo uma surpresa que fez Helena chorar instantaneamente. Era Dona Carmen, a proprietária do apartamento, acompanhada de mais 3 senhoras do bairro. Helena, querida, Dona Carmen a abraçou. Estamos tão orgulhosas. Quando soubemos que você estava criando um lugar para ajudar famílias necessitadas, decidimos nos voluntariar também. Como assim? Vamos ensinar costura, crochê, bordado. Habilidades que podem se transformar em fonte de renda, Dona Rosa explicou. Helena mal conseguia falar de emoção. Vocês não precisam fazer isso. Precisamos sim, Dona Carmen disse firmemente. Você nos ensinou que pequenos gestos podem mudar o mundo. Agora queremos fazer nossa parte. Às 5 da tarde, o instituto estava cheio. Autoridades locais, empresários, famílias do bairro, imprensa, todos queriam conhecer o projeto que nasceu de um ato simples de compaixão. Helena subiu ao pequeno palco improvisado com Gabriel ao lado e Mamadou logo atrás. Há alguns meses, ela começou, eu era apenas uma garçonete, lutando para sustentar meu filho. Achava que minha vida era pequena, que eu não poderia fazer diferença no mundo. A plateia escutava em silêncio absoluto. Até que um dia vi um homem precisando de ajuda na calçada.
Ofereci água e comida, sem saber que estava mudando não só a vida dele, mas a minha própria. Mamadou sorriu, lembrando-se daquele momento que mudou tudo. Descobri que Mamadou Diallo não era apenas um necessitado que eu salvei, era alguém que me salvou também. Me salvou da crença de que eu era insignificante. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas na plateia. Este instituto existe porque aprendemos uma lição simples. Quando você ajuda alguém sem esperar nada em retorno, o universo conspira para multiplicar essa bondade. Mamãe é uma heroína, Gabriel gritou no microfone, arrancando risos e aplausos da plateia. Não sou heroína, meu amor. Sou apenas alguém que descobriu que todos nós temos o poder de transformar vidas, começando com pequenos atos de amor. Mamadou se aproximou do microfone. Helena, posso dizer uma coisa? Ela acenou que sim. Você salvou mais que minha vida naquele dia. Você salvou minha alma, me devolveu a capacidade de amar, de confiar, de acreditar que ainda existem anjos disfarçados neste mundo. E me mostrou que às vezes perdemos tudo para encontrar nosso verdadeiro propósito. Obrigada, Helena respondeu. Dr. Konaté se aproximou do palco com um envelope nas mãos. Senhoras e senhores, como advogado da Diallo Incorporações, tenho uma notícia importante a dar. A plateia se silenciou. Mamadou destinou 20% das ações da empresa para um fundo perpétuo do Instituto Aminata Fatou e nomeou Helena co-diretora do conselho do Instituto. Mamadou, você não precisa. Preciso sim, ele a interrompeu. Você me ensinou que riqueza verdadeira é ter propósito. E nosso propósito agora é garantir que nenhuma família passe pelo desespero que você passou ou pela dor que eu passei. Gabriel puxou a camisa da mãe. Isso significa que somos ricos agora, mamãe? Helena se ajoelhou na altura dele. Significa que somos ricos de amor, meu filho, e que vamos usar essa riqueza para ajudar outras crianças como você. Legal. Posso ajudar também? Claro que pode. Você vai ser meu assistente especial. A festa de inauguração se estendeu pela noite. Famílias necessitadas já estavam sendo cadastradas para participar dos programas. Empresários se comprometeram com doações mensais. Voluntários se inscreveram para dar aulas e oficinas. Às 10 da noite, quando todos já haviam ido embora, Helena e Mamadou ficaram sozinhos no salão principal do instituto. Conseguimos, ela disse, olhando ao redor. Conseguimos, ele concordou. E isso é só o começo. Mamadou, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você acha que Aminata e Fatou aprovariam o que fizemos? Mamadou olhou para o teto, como se pudesse ver através dele. Tenho certeza que sim. Elas sempre disseram que o amor verdadeiro é aquele que se multiplica quando é compartilhado. Então, fizemos a coisa certa. Fizemos muito mais que isso, Helena. Provamos que não existe coincidência, existe propósito. Helena sorriu. Qual é o próximo passo? Expandir. Outras cidades, outros institutos, transformar aquele momento na calçada numa rede nacional de esperança. E se der errado? Não vai dar, porque agora sabemos o segredo. Que segredo? Mamadou colocou a mão no ombro dela. O segredo é que quando você planta bondade, sempre colhe milagres. 6 meses depois, a história de Helena e Mamadou estava sendo contada em escolas pelo país inteiro. O vídeo da demissão, que inicialmente causou revolta, agora era usado como exemplo de como uma injustiça pode se transformar na semente de algo revolucionário. O Instituto Aminata Fatou havia já ajudado mais de 500 famílias a reconstruir suas vidas. Marcelo se tornou o coordenador de um dos programas, provando que pessoas realmente podem mudar quando recebem uma segunda chance. Gabriel, agora com 9 anos, frequentemente visitava o instituto e dizia para todos que conhecia: "E minha mãe salvou um anjo senegalês, e o anjo salvou ela de volta." E sempre que alguém perguntava a Helena qual era o segredo do sucesso do instituto, ela respondia: "Não existe segredo.
Existe apenas uma verdade simples: quando você escolhe fazer o bem sem esperar nada em retorno, o universo se organiza para que o bem volte multiplicado. A lição estava completa. A calçada quente, onde tudo começou, agora tinha uma pequena placa que dizia: "E aqui nasceu um milagre." Quando a bondade encontrou a necessidade, ambas se transformaram em esperança. E sempre que Helena passava por ali, sussurrava para o vento: "E obrigada, Pai, por me ensinar que ajudar pessoas é a única coisa que realmente importa nesta vida." Um ano depois daquele encontro na calçada escaldante, Helena estava na sede do Instituto Aminata Fatou, revisando os relatórios de impacto social. Os números eram impressionantes: 1.247 famílias atendidas, 3.892 pessoas beneficiadas diretamente, 892 novos empregos gerados através dos programas de capacitação. Mas para ela, cada número tinha um rosto, uma história, um sonho recuperado. Gabriel entrou correndo no escritório, vestindo a camiseta do Instituto com orgulho. "Mamãe, o tio Mamadou está chegando com uma surpresa." Pela janela, Helena viu Mamadou descendo de um carro acompanhado de uma comitiva de pessoas elegantemente vestidas. Entre eles, reconheceu o prefeito, alguns vereadores e empresários da cidade. "Helena," Mamadou disse ao entrar, com aquele sorriso que se tornou marca registrada desde que recuperou a alegria de viver. "Trouxe algumas pessoas para conhecer nosso trabalho." "Mamadou, você não me avisou que teríamos visitas oficiais," ela disse, tentando se recompor. "Porque queria que eles vissem a verdade, não um teatro preparado." O prefeito se aproximou, impressionado com a estrutura do instituto. "Senhora Helena, estamos aqui porque queremos propor uma parceria. A prefeitura quer replicar o modelo do Instituto Aminata Fatou em outros bairros da cidade." Helena olhou para Mamadou, que acenou encorajadoramente. "Senhor prefeito, nosso modelo funciona porque foi construído com amor genuíno, não por obrigação política." "Entendo perfeitamente," o prefeito respondeu. "E é exatamente por isso que estamos aqui. Vocês provaram que é possível transformar vidas de verdade." Um dos vereadores se adiantou. "O que vocês precisariam para expandir o projeto?" Mamadou e Helena se entreolharam. Nos últimos meses, haviam sonhado exatamente com essa possibilidade. "Precisamos de parceiros que entendam que assistência social não é dar o peixe, é ensinar a pescar," Helena disse firmemente. "Precisamos de pessoas que acreditem que todo ser humano tem potencial, independente de sua origem, cor ou situação social." "E principalmente," Mamadou acrescentou, "precisamos de líderes que não vejam migrantes como problema, mas como oportunidade de enriquecimento cultural e econômico para nossa cidade." A reunião se estendeu por 2 horas. Quando os visitantes saíram, Helena e Mamadou ficaram sozinhos na sala, processando tudo o que havia acontecido. "Consegue acreditar?" Helena perguntou. "De uma demissão humilhante para uma parceria com a prefeitura em menos de 1 ano." "Eu sempre soube que você era especial," Mamadou respondeu. Desde aquele momento na calçada. Gabriel apareceu na porta, carregando uma pasta colorida. "Mamãe, tio Mamadou, fiz um desenho para vocês." Era um desenho simples, como só uma criança de 9 anos sabe fazer. Mostrava uma mulher de avental dando água para um homem de pele escura, com um coração gigante no meio da cena e várias outras pessoas ao redor, todas sorrindo. "É a história de como vocês se conheceram," Gabriel explicou orgulhoso. Helena sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "É lindo, meu amor. Vou emoldurar e colocar na recepção," Mamadou disse, emocionado. "Para que todas as famílias que chegarem aqui vejam que os milagres começam com pequenos gestos." Naquela noite, Helena colocou Gabriel para dormir e saiu para caminhar até a calçada onde tudo começou. A pequena placa que Mamadou havia mandado instalar brilhava sob a luz do poste. Ela tocou suavemente as palavras gravadas e sussurrou: "Pai, acho que finalmente entendi por que o senhor partiu cedo. Era para que eu aprendesse que ajudar o próximo é a única herança que realmente importa." Uma brisa suave balançou seus cabelos, como se fosse um carinho do céu.
Helena sorriu e voltou para casa, sabendo que amanhã seria mais um dia de plantar esperança e colher milagres. Do outro lado da cidade, Mamadou estava no seu apartamento, segurando a foto antiga de Aminata e Fatou. Minhas queridas, ele sussurrou, vocês me mandaram Helena para me ensinar que o amor não morre com a pessoa, ele se multiplica através das boas ações. Obrigado por me guiarem até ela. Guardou a foto cuidadosamente e abriu o notebook. Tinha uma proposta para escrever, Projeto Nacional de Integração Social, como um encontro numa calçada pode mudar o Brasil. A história de Helena e Sue estava prestes a se tornar muito maior do que eles jamais imaginaram. E em algum lugar do céu, duas almas sorriram vendo que o amor havia encontrado seu caminho de volta ao mundo através das mãos generosas de uma garçonete brasileira e do coração grato de um empresário senegalês. A história havia terminado, mas o legado estava apenas começando.